Agora, você é um homem de múltiplos talentos, eu quero falar de outro talento seu, que é ficção científica. Você tanto escreveu ensaio, quer dizer, tem um ensaio de 86, o que é ficção científica, né? Depois você ainda fez uma bibliografia comentada para a Biblioteca Nacional sobre ficção científica. Isso. Acho que isso foi em 92, 92 mais ou menos, né? E ganhou até um prêmio, não foi? Foi essa bibliografia, sim? Não, foi Não? O Prêmio Caminho de Ficção Científica. Caminho. Eu ganhei com um livro de com contos. Um livro de contos. A Espinha Dorsal da Memória. Tá aqui, tá? Foi em 89 a publicação e não sei se foi reeditado. Agora nós estamos... Eu queria que você falasse um pouco, então, de ficção científica. Quer dizer, como foi sua inserção nesse mundo maravilhoso. Nós temos aqui 2 exemplares, né? A Máquina Voadora, já tem tempo que foi publicada, e esse último livro, Rasgão no Real. Ficção científica é uma leitura de infância, dos 9, 10 anos. Eu sou essa geração, como tantos brasileiros, de garotos que liam Júlio Verne, H.G. Wells, Edgar Allan Poe e tantos outros autores assim que trabalham nessa área do fantástico científico. Entende? A gente fala de ficção científica, porque é science fiction, o termo em inglês, mas o melhor termo, eu acho, para descrever é um termo alemão que eu não sei pronunciar, mas que diz assim, narrativas científico-fantásticas. Esses 3 elementos são essenciais. Narrativas, ou seja, histórias com começo, meio e fim. Científico, ou seja, tem um pé na ciência. E fantástico, tem um pé no irreal, na literatura de imaginação. Entende? Porque quando a gente diz somente ficção científica, então isso abre caminho para um outro tipo de literatura que eu chamo assim de realismo futurista. O realismo futurista são histórias onde nada de fantástico acontece. Tudo é explicável pela ciência. Só que a ciência do ano 3000, por exemplo. Entendeu? Então o cara diz assim, não, no ano 3000 nós vamos ter assim, cidades flutuantes indo de um planeta para outro, como a gente tem um transatlântico, então vai sair uma cidade dentro de um globo transparente voando da Terra para Marte ou coisa parecida. Tudo isso é explicável pela ciência. Agora tem coisas que não são explicáveis pela ciência, são os elementos fantásticos. E é disso que eu gosto. Eu não estou menosprezando o outro lado, mas eu acho que a literatura tem a obrigação de ir até onde vai a imaginação de cada autor. O realismo, inclusive o realismo futurista, é muito importante. Mas igualmente importante é a literatura de imaginação, o fantástico, que fala de símbolos que não existem na realidade. Para mim, a grande importância da ficção científica como literatura fantástica é colocar dentro de um texto coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Porque as coisas que fazem parte do nosso dia a dia a gente já vê o dia inteiro. Entende? Então, quando você coloca a presença de uma civilização alienígena invadindo a Terra, isso fala dos nossos medos, isso fala da nossa paranoia de invasão, isso fala da nossa memória de invasões passadas, como a invasão dos europeus a partir de 1500. Dominando, subjugando um povo que era o dono da terra e assim por diante. Então, a ficção científica lida com grandes símbolos, com grandes imagens que vão além do nosso cotidiano. Daí a sua importância. Maravilha. O que interessa, o que importa também é dar verossimilhança, né, a isso, uma certa lógica interna, né, o trabalho talvez. Existe uma coisa no fantástico que eu gosto muito, que eu gosto de comparar com a pintura. Se você vê pintores como Salvador Dalí, o René Magritte e outros, eles pintam com exatidão fotográfica. As pinturas de Dalí são de um retratismo perfeito. Você vê ali as figuras, os relevos, as pessoas, só que o que está acontecendo na pintura é totalmente fantástico. Exato. É totalmente surrealista. Ele pinta um relógio mole, se derramando assim, como se fosse um queijo derretido. O relógio é feito com perfeição, está ali a sombra, o relevo, o detalhe, tudo. Só que é mole, é um relógio metálico feito de queijo derretido. Marcando as horas como qualquer relógio. Exatamente. Então é de uma exatidão fotográfica, mas o que está acontecendo ali não poderia acontecer no mundo em que nós vivemos. Braulio, já estamos no final do Livros na Mesa, tem muito assunto com você, realmente não deu tempo para falar mais especificamente dos seus livros, mas o Rasgão no Real foi lançado em dezembro, está nas livrarias, a Máquina Voadora também, editora Rocco, e esse aqui, o Rasgão no Real, é a
Marca de Fantasia. Marca de Fantasia. Uma editora de João Pessoa. Esse aqui. Ah, João Pessoa. Ele está nas ele livrarias? vende pela internet. É um novo sistema que a gente faz a quantidade de exemplares que quer e vende pela internet. Faz 50. Beleza. Quando acabar, faz mais 50 e vende. Ninguém precisa ficar estocando o livro dentro de um armazém. Então, procurar nas livrarias ou com o Braulio Tavares. Site? Não, tem o meu e-mail que é btavares13@terra.com.br. Obrigada, Braulio. Obrigado a você. Esse foi o Braulio Tavares para o Livros na Mesa.